Bom, eu vou conversar com o Alailson Júnior, tá? Ele é coordenador do IBGE aqui em Capanema. E eu quero que os meus milhares de ouvintes aqui da Rádio Princesa, do mais de 60 municípios onde a rádio chega, que prestem muita atenção no bate-papo com o Júnior, vou chamar ele de Júnior, gosto de ser chamado de Júnior, porque essa estatística que está sendo feita pelo IBGE, ela é imprescindível, importantíssima, principalmente para os municípios daqueles que dependem do FPM para receber recursos federais, estaduais, que precisa dessas estatísticas. Estou falando só de um caso, mas o IBGE precisa fazer esse levantamento. E o IBGE já está nas ruas de todo o país, e aqui em Capanema, quando foram me entrevistar, ao invés do funcionário do IBGE me entrevistar, eu foi o inverso, fazer um monte de pesquisa e de pergunta, e eu gostei do bate-papo do rapaz, né? Eu prestei as informações, passei o meu CPF, né? Data de nascimento. Então tem umas informações que elas são importantes, e elas não podem ficar de fora. E claro que todo brasileiro é desconfiado quando bate a porta. Eu fiquei atrás das grades, literalmente do portão do pátio de casa, e o rapaz do censo ficou do lado de fora, me fez as perguntas, posso dar? Pode. Perguntou sobre a minha renda, se a minha casa tinha água encanada ou era água do poço, quantas pessoas moravam. Era uma parte das perguntas do censo, mas ele disse que tinha outros questionários que é feito, são perguntas mais detalhadas, mais demoradas, e a população deve receber. E tem milhares, tem muitas formas de você identificar os funcionários do IBGE, porque eles vêm com um crachá que parece um outdoor que pega assim, quase todo o peito. E tem o QR Code, você pode virar lá, e você pode pesquisar o nome da pessoa, para você prestar essas informações. Júnior, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Bastidores do Poder. Eu gostaria que você já começasse, além de se apresentar, das áreas que você é responsável, já entrando com as dificuldades que são encontradas pelos funcionários do censo. Uma posição do órgão acerca dessas informações que muitas vezes vem desencontrada para a população. E se eu pudesse elencar assim, o inimigo número 1 do recenseador hoje e da pesquisa... À vontade, o tempo é seu, não tenha pressa, nós precisamos ouvi-lo, a população precisa ouvi-lo, o cidadão precisa entender o nosso bate-papo para poder abrir as portas. Exatamente. E falando em informação, eu acho que esse é o nosso principal inimigo, né? A desinformação. A gente sabe que a gente também está no período em que existem muitas fake news, né, sendo divulgadas aí nos grupos de WhatsApp, e existem também golpes que estão acontecendo, e a gente percebe um medo por meio da população em estar recebendo os recenseadores. Existem pessoas que muitas vezes passam nas casas simulando, né, o recenseador. Como você falou, para isso a gente tem formas de identificação, né, que a gente tenta passar para a população por meio... a gente tem imagens que são veiculadas na TV dos uniformes dos recenseadores. Eu vou passar aqui também para você todos os itens que a gente pode utilizar para identificação desses recenseadores, como uma forma de deixar a população mais tranquila ao receber e prestar suas informações pessoais. Então, vamos lá. Quais são os itens para o cidadão identificar o recenseador? Certo. A gente tem principalmente 4 itens. O recenseador ele sempre vai estar com um boné. Tá? O boné vai estar escrito IBGE, Censo 2020. É 2020 porque o censo ele acontece a cada 10 anos. O último havia sido em 2010, né? O próximo seria o de 2020.
mas por conta da pandemia a gente teve esse atraso, né? Então todos esses itens já haviam sido produzidos e a gente utilizou eles agora no censo 2022. A gente também tem um colete muito semelhante ao que eu estou usando para quem está vendo as imagens. E nesse colete a gente tem um crachá, como você bem posicionou aí, né? Que é um crachá bem grande. Bem Aí nele grande, você vai, você vai ter o nome do recenseador, você vai ter uma foto 3x4, você vai ter a matrícula e um outro item importante que é o QR Code. Por meio do QR Code, você pode usar a câmera do celular e ele vai redirecionar para um site que você insere ou a matrícula ou algum outro documento pessoal, como por exemplo o RG do recenseador, ou até mesmo o nome dele. E nesse site oficial do IBGE, você vai poder, ele vai gerar ali uma página com foto, com nome e com certo. os documentos pessoais. Bom, Além só disso, a fazendo. gente também, só pontuar aqui o último item, que a Sim. gente também tem o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta. Ele parece um smartphone e é o equipamento que eles usam para coletar as informações do informante. Falando desses equipamentos, é bom que se diga que é um celular tão simples, que ele não vai ter utilidade nenhuma a não ser para fazer a coleta de dados, segundo informações de quem foi lá em casa. Acho que foi Luiz, alguma coisa assim. E aí ele disse, não, é um celular muito simples, só para coletar informações mesmo. Então até isso o IBGE ficou preparado para evitar assalto, achando que é um equipamento de última geração. Eu vi que é uma simplicidade, mas de uma valia muito grande para quem está trabalhando com ele. Me fale um pouquinho das informações que são imprescindíveis para que o cidadão responda, aquela que não pode ficar de fora, porque o colega teu que foi lá em casa, ele bateu palma e eu escutei longe e tal, aí eu corri para ver quem era. Eu chamei, era o rapaz do IBGE. Aí ele disse, olha, essa já é a segunda vez que eu venho aqui na sua casa. Isso realmente a gente às vezes não escuta, eles tentam até 4 vezes. E eu queria que você falasse sobre essas informações que são imprescindíveis, que não pode faltar nessa coleta de dados. E existe 2 tipos de coleta de dados que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes da Rádio Princesa. Mesmo porque eu queria ter sido escolhido nessa mais completa, porque eu queria ter acesso às outras informações que são coletadas pelo IBGE, que eu julgo de ser de extrema importância para o futuro do nosso país, né? Porque com essas informações nós teremos vários tipos de ações que podem ser feitas através dessas coletas de dados. Exatamente. Mas eu diria que todas as informações, elas são indispensáveis para que o governo conheça a realidade do nosso país, principalmente das áreas mais periféricas, e para o desenvolvimento de políticas públicas dessas populações. Como você falou, existem 2 tipos de questionário. Existe o questionário básico, que ele é aplicado, em média, para 90% a 80% da população do município, e existe um questionário mais completo, que é o questionário de amostra, que ele é aplicado em média para 10% a 20% da população. Um demora um pouquinho menos e outro demora um pouquinho mais, mas existem algumas áreas, inclusive mais periféricas, em que a gente aplica o questionário de amostra para toda a população ali daquele setor. E é onde o IBGE, né, e o governo, ele tem muito interesse de conhecer a realidade dessas áreas periféricas. Por isso que alguns setores que são exceção a maior parte dos setores que a gente aplica os questionários, todos eles são de amostra, né? Que são perguntas mais aprofundadas sobre mortalidade, fecundidade, entre outros pontos aí que o governo tem interesse em conhecer de uma forma mais aprofundada para que sejam aplicadas políticas públicas, né, para essas regiões, para essas áreas. Bom, para quem sintonizou na Rádio Princesa FM, eu estou conversando com o Júnior, que é um dos coordenadores do IBGE, nesse censo importante que está sendo realizado no nosso país. Ele é o responsável não só por Capanema, mas tem Santa Luzia, tem Cachoeira do Piriá. E Júnior, dificuldades, né?
como eu havia falado, gostaria que você reforçasse justamente dessa dificuldade de se bater a porta, né? Além do povo ser totalmente desconfiado que o nosso país tem uma segurança maravilhosa de primeiro mundo, né? Tudo trancado, a gente sabe que essa missão de vocês, ela é muito importante, ela é cansativa, tem que explicar milhares de vezes, às vezes perde-se um bom tempo numa residência para tentar convencer o morador, ao menos, abrir a porta e receber. E vocês têm, se não me falha a memória, tem um número mínimo que é obrigatório ser ouvido. Como é que vocês fazem para tentar convencer a população de que vocês estão coletando informações para o IBGE, que não seja nem um meliante querendo se dar bem no momento que está sendo feito o censo, né? Que a gente sabe que os meliantes sempre encontram um meio de burlar. Mas me fale um pouquinho dessas nuances que são feitas pelo IBGE de bater a porta, voltar, tem que ter o número. E, além de tudo, tem um coordenador que volta até a residência para saber se realmente foi feita a pesquisa naquela casa. Exatamente. Falando novamente sobre as dificuldades, né? Existem também algumas confusões que se fazem em relação à pesquisa do censo, com relação às outras pesquisas, como, por exemplo, pesquisas eleitorais. A gente não pergunta nada relacionado a questões eleitorais, tá? No censo, né? E falando sobre a preparação do recenseador, ele passa por um período de treinamento para, entre outras estratégias, aplicar um convencimento com base na informação, né? Pro informante. Se havia perguntado também a respeito do retorno, né? Do supervisor. O supervisor, ele tem o retorno obrigatório em alguns domicílios, tá? Para fazer um trabalho de correção do que o recenseador coleta, tá? Dos dados, que pode acontecer do recenseador inventar informações, né? É raro, mas pode acontecer. E o nosso sistema, ele escolhe alguns domicílios para o recenseador retornar, para o supervisor retornar e colher novamente algumas perguntas que foram colhidas pelo recenseador e fazer um comparativo, né, para ver se o recenseador não aplicou de uma forma errada algum conceito, ou até mesmo não inventou informações. E uma outra forma também do supervisor voltar para aquele domicílio são nos casos de recusa. A gente orienta que o recenseador passe para o seu supervisor onde há recusa, e que o supervisor retorne e tente de uma outra forma fazer o convencimento da população em relação à prestação dessas informações, né? E acho que um outro ponto que você havia comentado comigo também era da lei de obrigatoriedade de prestação de informações, né? Existe uma multa prevista para o informante que se negar a prestar as informações ou que minta, né, ao prestar essas informações, mas a instituição ela preza pelo bom relacionamento com a população. Então esse realmente é o último recurso assim que a gente usa. A gente preza sempre pelo diálogo, pelo convencimento da importância de estar prestando essas informações e de que essas informações elas têm apenas fins estatísticos. Elas não podem ser usadas para nenhum processo administrativo, judicial ou fiscal. Ela não é os dados pessoais, eles não são repassados. É somente usado para fim de contagem, para fim estatístico. Bom, falando em multa, nós temos uma multa para quem sonegar informações, né? Para quem se recusar. E eu fiquei até surpreso, né? O teu colega me passou até eu bati uma foto, tá atrás do crachá dele, a lei especificando e a multa. Tem uma multa para quem não passar informação. Gostaria que você comentasse esse tema específico, esse assunto, antes de nós encerrarmos o nosso bate-papo. Certo. É a Lei 5.534,
que ela fala a respeito da obrigatoriedade de prestação das informações e do sigilo estatístico. Como eu falei, nenhuma das informações, né, que o informante nos repassa, ele é repassado para algum outro órgão além do IBGE, de forma pessoal. Ele pode ser repassado depois de processado e as informações pessoais desvinculadas, elas processadas e transformadas em informações estatísticas. Mas agora falando sobre a multa, existe a previsão de multa, né, para quem não prestar essas informações, e é até de 10 vezes o salário mínimo vigente para os primários e de até 2 vezes esse valor para os reincidentes. E lembrando que, ainda que se pague esse valor dessa multa, ainda há obrigatoriedade de prestação dessas informações. É feito primeiro um processo administrativo por parte do IBGE para cobrança da multa e, posteriormente, pode seguir para a instância judicial mesmo. Bom, eu conversei com Olailson Júnior, ele que é coordenador do IBGE aqui em Capanema, é responsável por Santa Luzia e Cachoeira do Piriá. Quero te agradecer. Se você quiser, ao longo do censo, ainda trazer mais informações, falar se o povo está colaborando ou não, está tendo dificuldade, você pode procurar a Rádio Princesa FM, a rádio está de portas abertas. Durante o meu programa dia de sábado eu faço questão de recebê-lo também, você ou qualquer outro colega seu. Conte com a gente, somos parceiros, porque eu sei que o trabalho de vocês é fundamental, imprescindível para o nosso país. Então, parabéns pelo trabalho e sinta-se sempre convidado para participar do nosso bate-papo aqui na nossa rádio, na Rádio Princesa FM. Eu agradeço novamente. Eu acho que na próxima vez a gente pode chamar o recenseador para estar falando sobre a experiência de campo dele, né? A experiência que eles vivem mesmo na prática de recusa, muitas vezes de uma forma de falar mais grossa do informante, né, que está desconfiado ou que não quer repassar suas informações. Mas a gente vai marcar. Então, até o final do censo, a gente conversa e marca aí para retornar. Principalmente os números, quantos percentuais foram atingidos da população de Capanema, de Cachoeira do Piriá, de Santa Luzia, da região. Esses números aí eu acho importante falar. Se você tiver mais para frente, eu gostaria de divulgar com exclusividade aqui no programa Bastidores do Poder, tá bom? Perfeitamente. Uma parte desses dados, ela está, na verdade, sendo divulgada, né, publicamente, numa página de acompanhamento da coleta. E nessa outra oportunidade, a gente marca para conversar, então, sobre esses dados. Tá certo. Muito obrigado, bom trabalho, Júnior. E conte com a gente, conte com a Rádio Princesa FM. Aqui volto a afirmar, as portas são abertas. Obrigado mais uma vez e bom dia para vocês. Bom dia.